Para a balaclava, nós vamos iniciar com a base que eu já ensinei. Então, se você não assistiu, eu vou deixar no card. E aqui a diferença é que, ao invés do ponto alto, eu tô usando o meio ponto alto. Terminei a minha base. Ela termina mais ou menos aqui um pouquinho acima da sobrancelha. E eu vou marcar onde que eu vou iniciar e terminar. Aqui eu inicio minha carreira. E vou fazer carreiras de ida e volta até eu chegar aonde que eu vou querer a abertura da balaclava. No meu caso, eu vou querer só a região dos olhos, então eu vou medir até onde que eu vou fazer. Vamos fazendo carreira de vai e volta. Se você quiser até o queixo, você vai fazendo e medindo em você. Para eu iniciar, eu não tô fazendo correntinha, eu insiro a agulha, busco o fio, faço um ponto baixo. Volto na primeira alça, nessa alça aqui do ponto baixo, e faço outro ponto baixo. É assim que eu tô subindo a carreira. Meio ponto alto, para quem não lembra, dá uma laçada, insere a agulha, traz, vai ficar com 3 laçadas na agulha, busca o fio e tira tudo junto. Cheguei no último ponto. E agora, ao invés de continuar, eu vou voltar. Viro, insiro a agulha no ponto, faço um ponto baixo. Venho aqui na alça do ponto baixo e faço outro ponto baixo. Laço o fio, venho no próximo, meio ponto alto. Vou seguindo até chegar aqui. Pronto, medi para o que eu quero, eu vi que essas duas carreiras já tá bom. Se eu fechar e achar que ainda precisa ser maior, não tem problema, é só desmanchar, fazer mais uma carreira. Aqui eu tenho 22 pontos. No meu, tô com 22 pontos. Não tenho como falar quanto que vai ficar para você, porque pode ser que use uma lã diferente, agulha diferente, tamanho do gorro diferente, vai ficar outra coisa. Você vai contar quantos pontos você tem e vai fazer as correntes da mesma quantidade. Aqui eu tenho 22, vou fazer 22 correntes e unir aqui com ponto baixíssimo.
Agora eu subiria aqui e viria trabalhando por toda a volta, mas como eu tô do lado avesso, eu vou virar para ficar com a parte da frente para mim. E aqui eu vou fazer o que eu já estava fazendo. Fiz um ponto baixo. Eu vou pegar aqui, quando eu vier fazer, na corrente, eu vou pegar na segunda alça, que é a primeira, eu vou pegar na segunda. Faço o meu meio ponto alto. Vou vir fazendo ponto em cima de ponto. Quando chegar aqui, eu vou continuar e vou dar a volta. Até chegar aqui no último ponto. Pronto, fiz as minhas carreiras. Aqui eu cheguei na altura do queixo, passou pouca coisa. E eu vou fazer 4 diminuições. Mas antes, aqui eu tinha feito as correntes compatível com o número de pontos aqui da base. Quando eu experimentei, eu achei que ele ficou frouxo, ficou assim para frente. Como essa parte aqui do rosto é menor, eu fiz 2 diminuições. Eu poderia ter feito 2 diminuições aqui nessa carreira de meio ponto alto, para evitar fazer bem aqui no início uma diminuição e depois outra aqui, é que o meu início de carreira é bem aqui. Eu fiz 18 correntes, então eu diminuí 4 correntes. É a mesma coisa se eu tivesse feito uma diminuição aqui, tirei 2 correntes daqui e tirei 2 correntes daqui. E agora aqui a gente vai marcar, dobrar dessa forma, vou marcar esse meio, o início aqui da abertura, mesma coisa do outro lado, e o meio de trás. Eu vou iniciar ponto sobre ponto, um ponto antes, eu já vou transformar esses dois aqui em um ponto só, fazendo uma diminuição. Dou uma laçada, ó, um ponto antes, insiro a agulha e deixo. Vou fazer só metade. Dou uma laçada. Venho no próximo, tiro 2. Vou ficar com 3 laçadas na agulha, tiro tudo junto. Então, aqui eu fiz uma diminuição, 2 pontos, virou um só. Finalizei a carreira, experimentei, fechou um pouco, mas eu ainda quero que feche mais um pouquinho. Então, eu vou dobrar, marcar da mesma forma que eu marquei, tá? Esse início aqui dos dois lados, o centro da frente, o centro atrás, e vou fazer a diminuição nesses pontos da mesma forma que a gente fez a carreira anterior.
e já retorno. Terminei. Aqui eu já cobri o meu pescoço, mas eu vou fazer mais uma ou duas carreiras. Acredito que eu vou fazer só mais uma e agora vai ser ponto sobre ponto. Para mim está bom já. Então aqui foi a base, a abertura e aqui cobre o resto do rosto e o pescoço. Agora vamos para as orelhinhas. Para a orelha, eu diminuí a agulha. Como eu tinha usado a 7, eu vou fazer na 6 para ela ficar com estrutura, para não ficar mole caindo. Vou iniciar com 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pular a primeira, vim aqui na próxima, vou trabalhar na terceira volta. Fazer um meio ponto alto. Fazer um meio ponto alto para cada corrente. No final, eu vou ficar com 8. Vou virar. Vou subir do jeito que eu estava subindo as carreiras, ao invés de fazer 3 correntes ou 2, eu vou fazer um ponto baixo, vir nessa alça, fazer outro ponto baixo. Fiz um. Agora eu vou fazer mais 7 pontos. Fazer uma diminuição. Um meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. Totalizando 4. Mais uma diminuição. Vou virar, fazer uma diminuição. Um meio ponto alto, outro meio ponto alto, uma diminuição. Vou virar, fazer 2 diminuições.
Sobrou 2 pontos, vou virar, fazer uma diminuição. Puxar e finalizar. Aqui a gente também pode fazer pontos baixos em volta. Vou fazer aqui. Na outra eu não fiz, porque eu achei que meu fio não fosse dar. A gente vai acomodando aqui. Geralmente uns 2 pontos baixos na lateral de cada meio ponto alto. É só ir distribuindo. As correntes, um ponto baixo para cada corrente. Aqui no canto, vou fazer 3 pontos ou 2 pontos, vou fazer 2 pontos baixos aqui no mesmo lugar e continuar subindo. Cheguei aqui no topo, eu já tinha feito um, vou fazer mais 2 pontos baixos e finalizei. Aqui a gente vai posicionar, depois eu vou terminar essa. Posiciona aqui, experimenta, posiciona onde você quiser. Você pode costurar assim reta ou dobrar um pouquinho. Aí vai ver a estética que você quer na sua orelhinha. Já prendi uma orelha. Aqui eu coloquei na cabeça e vi aonde que eu ia querer posicionar minha orelha. E do outro lado eu marquei do mesmo jeito. Então aqui eu tenho a primeira carreira, a segunda. Marquei o início, o ponto aqui da quina vai ser na segunda carreira. A outra quina vai terminar segunda, terceira, quarta, quinta, na quinta, da quinta para sexta carreira. E aqui no meio, no ponto do meio da orelha, você dobra para achar o meio, eu vou, ao invés de seguir a linha, eu vou trazer um ponto aqui para trás. Aqui foi o final da carreira que eu fiz de pontos baixos. Vou pular esse ponto, venho no próximo. Volto aqui no último ponto que eu fiz. Vou entrar aqui no meio do ponto, sair aqui atrás. Agora, eu vou trazer o fio aqui para a quina, passando por dentro dos pontos.
Lembrando de observar a frente e o avesso do trabalho. A frente vai ficar aqui para abertura. Aqui ficou meio estranho, então eu vou vir andando com o fio, né, aqui por trás dos pontos, por dentro, na parte de trás. Vou sair aqui, ó, e vou costurar aqui. Se eu achar necessário, que ainda não tá bom, ainda vou pegar esse ponto aqui, ó. E é esse aqui mesmo, que vai ficar melhor. Vou arrematar. Depois disso, tem que experimentar para ver se as duas estão na mesma posição. A parte da costura é importantíssima. Prestar bastante atenção na hora de marcar um lado, se tá igual ao outro. Eu tive todo o cuidado e eu consigo ver que eu ainda coloquei essa aqui um pouquinho para frente. Então, por isso que eu não arremato o fio quando eu costuro uma. Eu espero para ver a outra se vai estar igual, qual que eu achei que está na posição melhor, para desfazer e costurar novamente. Então, agora, ou eu vou chegar essa um pouco para trás, ou eu vou chegar essa para frente. Agora é experimentar para ver qual que vai ficar melhor. Depois de costurar, né, ver que tá na posição certa, a gente arremata os fios e vai estar pronta a balaclava de gatinho. A gente também pode fazer alguns detalhes aqui, colocar um fio rosa bordado, como se fosse a bochechinha. Pode bordar coração, pode colocar bigodinho. Agora é da criatividade de vocês.
Até a próxima!